Muito bem, meus irmãos. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, a continuidade dessa nossa proposta de estudo, a estrutura física e espiritual do corpo humano, a manifestação multidimensional da nossa realidade espiritual. Hoje estamos no nosso 8º encontro e vamos falar hoje sobre o sistema de chakras. Nós já tivemos oportunidade nos nossos encontros anteriores de falar sobre essa estrutura, centro energético, como se refere André Luiz, e os chakras, estruturas essas que vêm nos ensinamentos antigos, nos ensinamentos hindus, e vamos trabalhar um pouco e entendermos o que são e a importância desses chakras, esses centros energéticos. Porque nós sabemos que nós, como seres viventes na matéria, somos, na realidade, espíritos. E como espíritos, precisamos de nutrição, entre aspas, de energização. Precisamos da energia. E essa energia chega de ambientes dimensionais diversos. E elas vão sendo trabalhadas gradativamente até que estejam num grau vibracional passível de assimilação e aproveitamento nessa nossa manifestação mais densa. Essa energia ela é captada principalmente através da nossa manifestação astral, através do nosso psicossoma, e principalmente através daquele intermediário entre o psicossoma e o corpo físico, que você já conhece, que é o duplo etérico, que tem toda uma estrutura disponibilizada no eixo central, concomitante à nossa coluna vertebral. Estruturas essas que são, sim, responsáveis tanto pela recepção quanto pela emanação energética, pela filtragem das diferentes energias que transitam entre essas duas realidades, a dimensional física e a dimensão astral. Dizemos astral de forma genérica, porque tudo que está extrafísico é entendido, na maioria das literaturas, como astral, genericamente. Porque é extrafísico, está além da materialidade. Nós falamos a vocês anteriormente que existem essas estruturas que fazem esse intercâmbio energético, que são chamados centros de força chakras, entre o denso, que é representado pelo duplo etérico, e entre o astral, que é representado pelo psicossoma, o corpo emocional. E que há uma intermediação, uma barreira entre essas unidades chamada de barreira atômica, uma membrana, a membrana búdica. Nós já falamos disso, a chamada tela atômica. Então, é basicamente sobre essas estruturas que nós vamos falar hoje. Porque o corpo físico ele depende dessas energias para a sua autossustentação. Quando nós falamos materialmente e acreditamos, na maioria das vezes, que não tem um entendimento, digamos assim, mais amplo,
de que a nossa sustentação advém única única e exclusivamente do que nós ingerimos como alimento físico, na nossa alimentação. E nós sabemos já, através dos ensinamentos, que esse é um percentual pequeno que nos mantém e nos sustenta. A maior parte, quase em torno de 70% para mais, não é menos, de sustentação vem das energias externas, a energia cósmica do astral. Parte vem do processo nosso de respiração. E um percentual menor daquilo que ingerimos como matéria, que nós denominamos de alimento. Ora, então como assimilamos essas energias? Pode ser a pergunta. Através desses centros energéticos que nós vamos estudar agora. A energia cósmica superior adentra, nós a recebemos pelo chakra nosso superior, o chakra da coroa, o coronário. Recebemos também a energia densa planetária, a energia de Gaia, através de estruturas energéticas inferiores, que é o nosso chakra básico. Recebemos energia através da respiração, o nosso prana. Que é o fluido cósmico universal, mas genericamente é conhecido como prana, que nos ensinamentos antigos, ensinamentos hindus, subdivide o prana em 3, não 5 pranas diferentes. Mas é prana, fluido cósmico. Se nós formos falar de uma forma mais generalista, sem entrarmos em detalhes, que não é esse o objetivo. E é assim que nós nos sustentamos energeticamente. E nós vamos descobrir hoje que nós vamos estudar 7 chakras. Aqui são 10. 7 chakras básicos, que são chamados chakras maiores. Por que 7? Porque lá naqueles primeiros estudos, percepções daqueles entendidos, nos primórdios dos estudos, das canalizações, dos iogues, dos mestres antigos, eles perceberam a presença desses centros de energia e, ao mesmo tempo, eles perceberam que havia uma conexão de determinados centros energéticos em conexão direta com estruturas do corpo físico. Essas estruturas são estruturas endócrinas do corpo físico. São glândulas. E são 7 glândulas principais que mantinham essa conexão. A nossa pineal, a nossa hipófise, a nossa tireoide, então, no trajeto, na intermediação dessas estruturas, foi se definindo
estabelecendo-se os 7 chakras. Aí tem a pineal correspondendo com o chakra denominado de coronário. A hipófise em correspondência com uma outra glândula. A glândula hipófise em correspondência com o chakra frontal. A tireoide, a glândula tireoide em correspondência com o chakra laríngeo. O timo em correspondência com o chakra cardíaco. O pâncreas em correlação com o chamado chakra umbilical. As gônadas, as glândulas gônadas, masculinas, femininas, em correlação com o chakra sexual. E as nossas suprarrenais em conexão direta com o chakra básico, ou chakra mais inferior nessa disposição da coluna vertebral. Então, é sobre essas estruturas que nós vamos trabalhar hoje. E vamos perceber durante o estudo que há uma intermediação entre 3 chakras superiores e 3 chakras inferiores. Superiores e inferiores não no sentido de que um é mais importante do que o outro, não. De disposição, digamos assim, anatômica do nosso duplo etérico e os demais corpos superiores. E a intermediação entre superior e os 3 inferiores é o chakra cardíaco. E quando nós falamos em chakra cardíacos, devemos lembrar de uma palavra única: amor. Então é isso, meus irmãos, que nós vamos trabalhar agora. Vamos em frente. Eu vou ampliar aqui a imagem para darmos início ao nosso estudo. Muito bem. Nós já vimos isso. O ser imortal se reveste de um campo eletromagnético biopositivo, onde se processam todas as transferências, as transformações e onde se dá a própria existência de energias ou campos vibratórios. Nós já vimos que somos assim, constituídos de corpos, que vocês já conhecem muito bem. E é interessante que são 7 corpos de manifestação em diferentes dimensões e não deixa de haver uma certa correlação entre essas características, essas manifestações dimensionais e esses corpos, com a própria manifestação dos nossos centros de energia, que também são 7. Continuando, a dimensão mental preside e define o campo eletromagnético semimaterial do corpo astral. Lembra? Corpo mental, ele que coordena, ele que ordena, ele que determina, ele que comanda os corpos inferiores. É o mental que coordena todas as linhas de força que agem diretamente no corpo físico através de filamentos nervosos do cérebro humano. Então, essa conexão com o cérebro físico, da mente com o cérebro, essa intermediação, é um mecanismo de fornecimento ou redistribuição dessas energias de nutrição que nós precisamos.
Estabelecida a pluralidade dos corpos sutis de manifestação do espírito, nós já vimos, são 6, 7 com corpo físico, verificamos que esses corpos são dotados de centros de força. Então, a partir do duplo etérico, todos os corpos são dotados desses centros de força, centros de energia, que nós vamos chamar de chakra, com funções distintas, específicas. Quer no que se refere à transferência de energias ligadas ao plano físico, quer no que se refere ao desenvolvimento espiritual. E nós já falamos que esse centro de força, ele é o quê? É um intercâmbio, é uma troca, é o sistema pela qual nós recebemos e, ao mesmo tempo, transmitimos essas vibrações energéticas. Então, esses centros de força são denominados chakras. Em sânscrito, chakras quer dizer roda, tá? Roda de luz, roda. Como eu falei para vocês, André Luiz denomina essas estruturas de centro de força, centros perispiríticos, centros vitais, referindo-se ao corpo astral. André Luiz, nos seus estudos, ele não se refere ao duplo etérico em relação aos centros de força. Sempre que ele fala de centro de força, ele está se referindo ao psicossoma, ao corpo emocional. Muito bem. Ainda continuando com Joseph Gleber, ele diz assim: os órgãos imateriais que têm a sua existência no campo imaterial influem no próprio comportamento humano segundo a sua vitalidade e o seu funcionamento. Nós já aprendemos em diversas oportunidades, quem está mais conectado aos estudos espiritualistas, que muitas das manifestações físicas, quando surgem, são resultados já tardios de alguma alteração, alguma disfunção no seu campo imaterial ou no seu campo astral. Aí ele continua assim, Gleber continua. Eis o momento de repensarmos a atuação dos chakras no contexto psicofísico do ser humano. As chamadas rodas de energia, chakras, essas rodas de luz, ou flutuações quânticas do corpos espirituais, têm um papel importante no que se refere à saúde física do indivíduo. Ora, se é a nossa fonte de alimentação, de sustentação, significa também que é responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa homeostase. Então, qualquer alteração na harmonização desses centros de força acaba redundando o quê? A posteriori, em alguma disfunção na nossa própria fisiologia ou na nossa integridade física, manifestando muitas das vezes como patologias, como doenças físicas, às vezes psíquicas, às vezes mentais, tendo importância, inclusive, na forma de nos manifestarmos e nos comportarmos nas nossas experiências, nossas vivências materiais. Conforme ensinamentos da cultura hindu, o yoga, né? E estudos esotéricos, os chakras são centros de absorção e esterilização e administração de energia vital. Já falamos. O prana. O prana que não é exatamente isso, mas assim, genericamente nós podemos dizer que o prana é o próprio fluido cósmico. É energia. Tá? Então, esse processo de absorção, esterilização, administração é feito com a matéria física através do duplo etérico. E é o duplo etérico, nas suas conexões dos seus chakras, nas conexões com o sistema neural e o sistema endócrino do corpo físico, que vai fazer o quê? Essa intermediação,
às vezes a própria transmutação energética. E, consequentemente, do duplo etérico, astral e os corpos superiores. Os demais corpos superiores. Na língua sânscrita, chakra significa roda de luz, né? Energia. O corpo etérico, lembra, nós já falamos, é aquela intermediação entre o físico e o psicossoma. Nunca é demais nós estamos lembrando. Tá? Psicossoma é o corpo astral, é o corpo emocional. Então, o duplo etérico é o corpo onde estão localizados todos os centros de força, que são aqueles 7 que eu falei para vocês aqui na introdução. Então, existem 7 chakras principais na topografia da coluna vertebral. A referência é justamente essa linha da coluna vertebral. Mas esses não são os únicos. Existem outros chakras menores, chamados secundários. E quantos são esses chakras secundários? Além dos 7 principais. E por que 7 principais? Porque eu já falei para vocês, porque eles estão correlacionados com o nosso sistema endócrino. Cada um dos 7 chakras principais tem uma correlação, uma conexão com uma glândula do corpo físico. Por isso que são os 7 principais. Mas temos os outros que não têm correlação direta com glândulas, que são chamados chakras secundários. Quantos são? Inúmeros, centenas, milhares, trilhões de chakras secundários. Temos chakras secundários na parte cefálica, nas regiões temporais, além do coronário, nas regiões auditivas, na região nasal. Na região mental. Temos chakras na região de ombro, cotovelos, nas mãos, na palma das mãos, que ainda tem os chakras, outros chakras secundários em cada dedo. Temos chakras secundários na parte do chakra cardíaco. Na parte do nosso tronco, do abdômen, temos o chakra do fígado. Temos o chakra do baço, que muitos conhecem como chakra esplênico, bastante estudado também. Temos chakras secundários no quadril, no joelho, na sola dos pés. E da mesma forma que no corpo físico, a nossa pele é composta de poros. E vocês sabem que os poros têm uma função muito importante na nossa fisiologia. São estruturas que permitem, por exemplo, a nossa transsudação, o suor, são muito importantes para o nosso equilíbrio térmico. E também são estruturas de troca energética, sim, em menor grau. Então, de forma análoga, nós poderíamos dizer que, da mesma forma que nós temos inúmeros poros pelo nosso corpo, pela nossa superfície corporal, nós temos também uma infinidade de chakras, fazendo assim um comparativo bem amplo, digamos assim.
Muito bem, vamos em frente. Segundo fontes do hinduísmo, do Vidya Yoga e da antiga cultura Rishi, são, digamos assim, fontes antigas de registros, de conhecimento, o corpo humano possui 49 chakras espalhados por todo o corpo. Desses 49 chakras, 7 são definidos chakras principais, os quais ficam localizados ao longo da topografia da coluna vertebral do corpo humano. E os demais, 42 chakras demais, são chamados de secundários. Então, aqui nesse entendimento, há um número bem menor de chakras secundários. Nos estudos posteriores e atuais, é o que eu falei para vocês. O número de chakras é infinitamente superior a 42 chakras. Mas são registros que nós trazemos para vocês. Voltando aos chakras principais, os 7. Os chakras variam de cor, brilho, diâmetro, aparência, som e vibração, dependendo do grau de consciência. Isso é mais perceptível nos chakras principais. Essa imagem à esquerda de vocês, aqui do vídeo, aqui na setinha, se vocês estiverem percebendo, é mais ou menos uma representação do que seriam a distribuição anatômica dos chakras no alinhamento com a coluna vertebral e com uma manifestação cromática, mais ou menos, características de cada um. Então, os 7 chakras principais estão alinhados desde a base da coluna vertebral, o chakra básico, está aqui nessa imagem, de tonalidade avermelhada, você vê que aqui é mais alaranjado, aqui é mais avermelhado. Então, está no alinhamento desde, né, essa base da coluna vertebral e essa distribuição dos chakras, eles seguindo. Gente, cadê minha seta? Aqui. Eles seguindo o alinhamento da coluna, chega até a topografia da cabeça. E cada um desses 7 chakras corresponde ao que eu falei para vocês com uma glândula do corpo humano. Cada um desses chakras está em estreita correspondência com certas funções físicas, mentais, vitais e mesmo espirituais. Desde o mais básico, que está mais ligado à nossa realidade terrena, mais, né, mais a densidade, até o chakra mais superior, que está mais conectado às nossas funções psíquicas superiores espirituais. Aí temos aqui, num corpo saudável, todos esses centros de energia, os vórtices, né? Esses vórtices giram a uma grande velocidade, permitindo que a energia prana, de forma genérica, flua para cima em correlação com o sistema endócrino. Tá? A assimilação de energia, já falei para vocês, ela vem tanto de cima, cósmica, de cima para baixo, pelo topo da cabeça, como de baixo, energia telúrica, através da sola dos pés, e ascende através do chakra básico, como também da própria respiração. Aqui, Dr. Elzio nos diz assim: os chakras desempenham a função de condensadores de energia e de transferidores de energia. É o que nós já falamos. Satyananda Sarasvati destaca esta função dos chakras ensinando a respeito. Abre aspas. Além de funcionar como centros de controle, os chakras trabalham como centros de permuta entre as dimensões físicas, astral e o corpo causal. Fecha aspas. Por exemplo, através dos chakras, a energia sutil das dimensões astrais e causal podem ser transformadas em energia para a dimensão física. E vice-versa.
cada plexo nervoso do corpo físico, e plexo nervoso, nós vamos ver um pouquinho mais quando falarmos de nádes, mas plexo nervoso são estruturas que são formadas pelo encontro de nervos, né? Nervos que se. Determinadas estruturas na qual essa confluência de nervos forma o chamado plexos nervosos. Isso é físico. Isso é no corpo uma matéria física, né? Então, cada plexo nervoso do corpo físico encontra-se ligado aos centros de força ou chakras, tanto no duplo etéreo quanto no perispírito, que é os corpos superiores. Da mesma forma que há conexão com o nosso sistema endócrino e as referidas glândulas que nós já citamos. Os chakras transformam-os em manifestações biológicas, vibrações dos corpos superiores. Aquelas informações que vêm dos corpos superiores, devidamente equacionadas, trabalhadas e adequadas às nossas necessidades, é que vão interferir nas nossas manifestações biológicas, através das nossas glândulas. E nós já fizemos um estudo prévio, quando falamos do corpo físico, das glândulas, a importância da pineal. Né? Da hipófise, a chave mestra, que coordena as demais produções hormonais, e assim sucessivamente. É o que vai manifestar, interferir, reagir biologicamente. Essas vibrações que vêm dos corpos superiores. São as glândulas endócrinas, o poderoso sistema mestre de controle da nossa fisiologia corporal, desde a ativação de genes até o funcionamento do sistema nervoso central. Nós já tivemos a oportunidade de ver isso. Então, falamos de chakra genericamente. Então, vamos agora trabalhar por partes cada um dos 7 chakras principais. Vamos trabalhar com o 7º chakra, chamado 7º chakra, que é o coronário, né? Que é o chamado Sahasrara, em sânscrito, nas escrituras hindu. Então, o chakra coronário, Sahasrara, é o 7º chakra, que é o nosso chakra da coroa. É aquele superior que eu falei para vocês. Aqui tem um desenhozinho somente assim, fazendo uma alegoria do chakra, que é aquele chakra com 1000 pétalas, que eles dizem, né? Muito bem. O que é importante nós entendermos aqui? O vórtice energético, denominado coronário, é o mais importante de todos os chakras e localiza-se acima do crânio, na área da fontanela anterior, conhecido como bregma. Lembra das crianças ali, da fontanela? Que vai fechando com a idade? É na área da fontanela anterior, o bregma, topo da cabeça. Esse chakra é voltado para o alto. Permite que o corpo mental se libere do psicossoma. Ele é a conexão cósmica com o cosmos, com o superior. A direção dele é para cima. Aí, Joseph Gleber diz assim: na verdade, encontra-se além da mente, transcendendo a condição da consciência prisioneira no corpo físico. O despertamento desse centro de força é gradual. É um processo. São etapas. O Sahasrara é conhecido como chakra da coroa. É representado na tradição indiana por uma flor de lótus de 1000 pétalas, na cor violeta, branco, fluorescente ou dourado. Então, os chakras, nos ensinamentos hindus, nos registros,
eles vão ter essas características, essas correlações com imagens de flores, de coroa, compostas por pétalas. Eles são percebidos com cores. Tem a cor básica de cada um, mas isso é uma variabilidade. Por exemplo, a cor básica do chakra coronário é violeta, mas ele pode variar do branco, fluorescente ou dourado. Vai depender do quê? Da qualidade vibracional desse chakra. Se ele está no estado energético hiperenergético, se ele está no hipoenergético, ou se ele está no estado de equilíbrio energético, que é o ideal. Nem o hiper, nem o hipo é saudável. Tanto um quanto o outro traz danos. Às manifestações do espírito nessas dimensões inferiores. É através desse chakra que se recebe a luz divina cósmica, a conexão superior. É responsável pela irrigação energética do cérebro. Está conectado direto com o cérebro. Ele está conectado, na verdade, com a glândula pineal. A pineal é que você já viu falar, é a epífise. Epífise. A pineal é a epífise. É muito importante, por exemplo, esse chakra nos sensitivos, na telepatia, na mediunidade, na expansão de consciência, né? No nosso despertar de consciência, na recepção de temas elevados, né? Receber o pacote de conhecimento superior. É através do coronário, todo o sistema nervoso se conecta à fonte universal da vida. Então, o nosso plexo nervoso central, pineal, em correlação com o coronário, é que tem essa conexão com a fonte universal. Portanto, também, através dele, o ser humano se conecta às inteligências extrafísicas de forma mais intensa. Os canais de comunicação com a vida, além da matéria, são ativados diretamente pelo coronário, uma vez que está ligado à atividade da glândula pineal, órgão psíquico por excelência, e o córtex cerebral, que é o plexo nervoso central. Onde todo o sistema nervoso acaba confluindo. Órgão psíquico por excelência. Por isso que dizem que a glândula é uma estrutura bidimensional. Ela é uma estrutura física, material, mas, ao mesmo tempo, ela tem o quê? Uma bidimensionalidade na quarta dimensão. Então, o coronário, devidamente estimulado através do magnetismo, poderá acionar os porões da memória, trazendo ao plano consciente os fatos há muito vivenciados pelo ser em sua trajetória milenar. Ou seja, quando você desperta, quando você abre esse chakra, entre aspas, você tem a conexão. Né? É o samadhi que chama, né? É o estado de êxtase, de iluminação. Mesmo nos processos de regressão de entidades em tratamento nas reuniões de intercâmbio espiritual, o chakra coronário poderá ser acionado através dos médios com a inversão da sua polaridade energética. Agora vamos para o sexto chakra, que é o frontal, conhecido como ágina. Localiza-se na região frontal, entre as sobrancelhas. É esse que tem correlação com a glândula hipófise.
Ele apresenta uma coloração índigo, branco azulado, amarelo ou esverdeado. Vai depender do quê? Do seu estado vibracional. Mas qual é a representação básica do ágina? É o índigo. É esse centro de força que é responsável pela energização dos olhos, do nariz. Ou seja, é a percepção, é a abertura de visão. Bem desenvolvido, o chakra frontal facilita a clarividência, a psicometria e a própria intuição. Estando o funcionamento do chakra frontal em harmonia, a pessoa que o tem como ponto mais desenvolvido em sua constituição psicofísica apresenta-se mais ponderado em seus julgamentos pessoais. Por que mais ponderado? Porque ele tem mais visão do todo. Então, ele tem possibilidade de atitudes mais harmônicas, mais equilibradas. Comparando aos outros chakras, pode-se dizer que o frontal, entre aspas, também conhecido como terceiro olho, okay, que tem conexão direta com a hipófise, tem uma ação muito mais psicológica e de harmonização com a vida que os demais. Embora ligado diretamente ao funcionamento da glândula pituitária, que é a hipófise, sua atividade relaciona-se com a visão mais ou menos ampla e racional que o homem tem da vida. Visão ampla e racional. E do mundo que o cerca. A visão é mais ampla. Em relação ao plexo nervoso, está associado ao hipotálamo, sistema nervoso autônomo. O quinto chakra é o terceiro chakra superior que nós falamos. É o quinto, é o laríngeo. É o Visuddha. O chakra laríngeo é o órgão extrafísico responsável pela comunicação. É a relação com o meio. A comunicação com a vida. É o fator que rege a expressão do espírito. É o manifestar-se. Localiza-se na região do pescoço, na frente da garganta. É aqui que eu falei para vocês, tem correspondência com a tireoide, as paratireoides. Tem como cores predominantes o azul celeste, conforme a imagem à esquerda. Mas pode se manifestar na coloração lilás, podendo apresentar-se ainda na coloração branco, prateado ou rosa, em função do que nós já conversamos. Relaciona-se com a expressão transpessoal e o chamado eu superior. É a comunicação. Sua correlação física com a glândula tireoide e paratireoides está associado com os gânglios cervicais do sistema parasimpático. É o responsável pela energização da boca, garganta, cordas vocais, órgãos respiratórios superiores, que não os pulmões, órgãos respiratórios superiores, vértebras cervicais, né? Correlação anatômica física. Relaciona-se com a capacidade de percepção mais sutil, com o entendimento e com a própria voz. Quando bem desenvolvido esse chakra, o chakra laríngeo, facilita a psicofonia nos sensitivos, a clareaudiência, né? Os chakras secundários associados a ele, né? Nas regiões auditivas, indica força de caráter, grande capacidade mental e discernimento. Isso nós estamos falando dele em equilíbrio, hein? De tudo isso nós falamos, as disfunções, para mais ou para menos, altera isso aqui tudo. É considerado também como um filtro que bloqueia as energias emocionais.
as não saudáveis, para que elas não cheguem até os chakras superiores, chakra da cabeça. É o chakra responsável pela expressão criativa, a comunicação que nós falamos, voz, do ser humano no mundo, e também com a expressão das comunicações espirituais. A psicofonia, a clareaudiência. O quarto chakra, ou chakra intermediário, Anahata. Eu falei para vocês, quando pensarem em chakra cardíaco, pensem em amor. O chakra cardíaco localiza-se no tórax, na circunvizinhança da região cardíaca. O chakra cardíaco não é na topografia do coração, à esquerda. Não, ele é centralizado. É no tórax, alinhado com a coluna vertebral. Na circunvizinhança, sim, da região cardíaca. A região cardíaca está à esquerda, um pouco para cima. O chakra ele está alinhado. A sua correlação física é com a glândula timo, que eu falei para vocês. A glândula de defesa, muito importante na questão de defesa. A imunidade. A ciência médica atual reconhece que o timo desempenha importante papel na regulação da resposta imunológica do organismo. Hormônios produzidos por essa glândula, as timosinas, aumentam a atividade de diferentes linfócitos T. São células de defesa. Tem ligação com o coração físico. Né? Evidente? E se na parte endócrina está correlacionado com o timo, na parte neural está correlacionado com o plexo cardíaco. Apresenta a cor verde, amarelo, ouro, podendo variar. O chakra cardíaco é responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório. Então, quando nós falamos que chakra cardíaco, não se refere ao coração, mas ao tórax, a toda a estrutura do tórax, ao mediastino, aos pulmões, às vias respiratórias do pulmão. É considerado o canal de movimentação dos sentimentos. Cardíaco. Emoção. O indivíduo ligado ao quarto chakra entra numa vibração de compaixão, de desprendimento, de sabedoria, de amor incondicional, quando esse chakra está desperto, em equilíbrio. Os apegos aos prazeres terrestres, honras e humilhações não fazem sentido quando o chakra cardíaco está aberto, em equilíbrio. Por isso que eu falei que as disfunções, para mais ou para menos, acabam afetando essa questão emocional. O sentimento. A pessoa ligada a esse chakra, o cardíaco, vive em harmonia com os mundos interior e exterior. É o intermediário entre o alto e o denso. Bem desenvolvido, ele torna-se um canal de amor para o trabalho de assistência espiritual. Quando ativado, permite ao indivíduo superar as preocupações daqueles chakras inferiores que nós vamos ver, que é a preocupação com segurança, do chakra básico, da sexualidade, do segundo chakra, relacionada à fama, autoridade, status e poder do terceiro, o umbilical. A ativação desses chakras permite que o espírito aprecie as coisas como elas se apresentam, sem pensar em como poderia ser. E o terceiro chakra, chamado Manipuram, ou Manipura, que é o conhecido umbilical, ele localiza na circunvizinhança da região coluna vertebral e umbigo. Mais ou menos, ele diz assim, um centímetro acima da topografia do umbigo. Um dedo acima da topografia do umbigo.
Trata-se do centro da vontade e do ego inferior, as emoções inferiores. Por isso que o cardíaco é um filtro. Tem como cor predominante o amarelo, variando ao verde forte e ao vermelho. Energeticamente está relacionado com o pâncreas. É a correlação da glândula do chakra umbilical, é o pâncreas. E o plexo solar. Por isso é conhecido também como o chakra do plexo solar. E também ao sistema digestivo, digestório, hoje. Fígado, bexiga, baço e parte das suprarrenais. Principalmente a parte relacionada à questão hormonal. O baço está relacionado ao chakra umbilical, que é conhecido como esplênico também, que é um secundário, como o chakra do fígado é secundário, como eu já comentei com vocês. Ainda, o chakra solar representa a relação da pessoa com a vontade e o poder, aquilo que nós falamos. Quando ele está em desequilíbrio, em excesso, é a sede do poder. Quando ele está em baixa energia, é a inferioridade. O seu desequilíbrio é fator gerador de medo, sentimento de inferioridade, ambição desmedida quando está em excesso, raiva, inveja, ansiedade. É comum ocorrerem bloqueios nesse chakra. Quando em desequilíbrio, gera conflito entre domínio e submissão. Em excesso, né? A ânsia de poder. Quando em deficiência energética, a submissão, a obediência. O indivíduo se sujeita ao domínio, à tirania. O segundo chakra, conhecido como sexual, chakra gonadal. Esse chakra, conhecido como Svadhisthana, localiza-se no baixo ventre, aproximadamente aí 2, 3 dedos abaixo do umbigo. Ele está ligado às gônadas, masculina, feminina, testículo no homem, ovário na mulher. Então você já vê que ele tem importância, inclusive, na questão da reprodução, da perpetuação da espécie, bem como também de toda a estrutura genitourinária. Porque esse é o chakra responsável por essa fisiologia genitourinária. Quando falamos em chakra sexual, não estamos falando única e exclusivamente da sexualidade, estamos falando, sim, do sistema urinário, que é extremamente importante. Tem como cor predominante o laranja, variando do roxo ao vermelho. Já vimos por que essas variabilidades. Do ponto de vista psicoenergético, está associado às emoções sexuais, à sensualidade psicoenergética. O modo como a pessoa exprime a sua sexualidade pode produzir efeitos tanto positivos quanto negativos. O que significa? Significa que ele tem grande importância na perpetuação de espécie, na reprodução do homem, como os pontos negativos nas perversões da sexualidade. Então, vai depender a vibração disso aí, vai ter uma variabilidade muito grande.
Mas não só no campo da sexualidade, da saúde do sistema urinário também. Né? Quando ele está uma deficiência importante, os rins não funcionam, a pessoa precisa, inclusive, de fazer intervenções médicas para que compense a deficiência dessas estruturas. Às vezes precisa fazer uma diálise, uma hemodiálise. Tudo está correlacionado a esse chakra. É o responsável pela energização dos órgãos sexuais. Quando está bloqueado, causa impotência sexual, desânimo. Quando superexcitado, causa intenso desejo sexual, desequilíbrio. Ele, bem desenvolvido, estimula o melhor funcionamento dos outros chakras. Ajuda a despertar a energia Kundalini. A energia terrena. É o chakra da troca sexual, da alegria. E, finalmente, o sétimo chakra, o chakra raiz, o básico, Muladhara. Esse chakra localiza-se na base da coluna, ali na região sacral, no sacro, final da coluna vertebral. Ele está conectado às glândulas suprarrenais, principalmente a medula, que é a produção hormonal, a produção adrenal, da adrenalina. Essa adrenalina é muito importante naquelas respostas de estresse, tensão, de medo. Está conectado ao sacro plexo, sacro coxígeno. Portanto, ligado ao instinto primário da sobrevivência. É a conexão do espírito com a terra, com Gaia. É o chakra que cria a raiz com a densidade material terrena. Tem como cor predominante o vermelhidão. Conecta o homem à terra, pés no chão, entre aspas. Sua energia conecta o homem à necessidade de segurança. Né? Aquela sensação, pé no chão. Pé no chão é sentir-se o quê? Seguro, estável. É considerado o chakra sede da energia Kundalini, que é a energia telúrica, sutil, a energia de Gaia. Essa energia é a força criativa que contribui para o alinhamento dos chakras superiores quando liberada de forma controlada. É aquela energia que vai ascender através do nadi central, do Sushumna, até o chakra da coroa. Nós vamos ver isso no próximo encontro, amanhã. Também eleva a consciência a níveis superiores. Essa ascensão dessa energia vai liberando todos os chakras. Relata-se um estreito relacionamento entre o primeiro e o segundo chakra, que é basicamente o sexual e a raiz, inclusive algumas glândulas, inclusive as adrenais, as glândulas suprarrenais são comuns, a conexão tanto de um quanto com o outro. Muito bem. Aqui é mais ilustrativo. Você já conhece um pouco dos chakras, tem muito mais, gente. Isso é só mesmo para despertar o interesse de vocês. Existem elementos de maior profundidade no estudo desses chakras, principalmente quando relacionado a questões de saúde, de terapia, né? A relação desses chakras com as questões, essas conexões com o sistema endócrino, o sistema nervoso e a própria rigidez, a saúde, a homeostase do corpo físico. Tá? Isso aí dá uma outra série de estudos somente da correlação desses chakras com a saúde ou as chamadas doenças do corpo físico.
Tá? Ali é mais ou menos para vocês verem a analogia com o desenho, com a estrutura, né? As cores, né? Mais ou menos ali as cores básicas de referência, sabe? Elas são as referências básicas, que é a esquerda que vocês veem. Aqui à direita é uma imagem só para ver a correlação com as glândulas, o sistema endócrino, coronário, glândula pineal, né? O frontal, a pituitária, o laríngeo, a paratireoide, a tireoide, como eu falei para vocês, o cardíaco, o timo, o umbilical, o pâncreas, né? O chakra sexual, as gônadas, o chakra básico, a suprarrenal, principalmente a medula da suprarrenal. Muito bem. Aqui é para vocês verem mais ou menos a disposição, para vocês entenderem que esses chakras, assim, sendo expandidos como se fossem cones de energias, são estruturas que estão em constante movimento, em vibração. Isso é muito importante que vocês entendam. Esse vórtice energético, esse giro, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, essa frequência de giro que vai estar relacionada à qualidade energética e à qualidade, digamos assim, de harmonização desses chakras. Se vocês perceberem nessa figura da esquerda aqui, vocês vão ver que o chakra da coroa ele se direciona para cima. E o chakra básico, lá na base da coluna, ele se direciona para baixo. É onde há a conexão terrena, é a raiz com o planeta Terra. E os outros 5, se vocês perceberem, eles têm uma correlação anterior e posterior. Isso é interessante, é importante que vocês entendam isso, porque quando virem isso em algum texto, vocês não vão estranhar tanto a parte anterior e a correspondência posterior dos chakras. Né? E é basicamente isso. Aqui é só para vocês terem uma noção que eu falei para vocês. Conforme a ascensão dos corpos, quando nós vamos descartando os corpos, a menor necessidade dos chakras. Por exemplo, o corpo etérico tem os 7 chakras. O 7º é aquele que faz a conexão com a Terra. Já quando você vai para o astral, não há mais a necessidade do 7º chakra, não há mais necessidade dele aqui, que não há mais essa conexão com o plano terreno. E conforme os corpos superiores vão se manifestando, a necessidade de chakras também são menores, porque a necessidade de energias ela é mais sutil, ela é mais sutilizada, não precisa de energias mais densas. Tá? Isso é só um esboço, um gráfico alegórico. Agora, para encerrar, meus irmãos, eu vou passar um vídeo para vocês que dá uma animação a respeito desses chakras, e depois disso nós estaremos apresentando ao nosso estudo de hoje, e ficam desde já vocês convidados para o nosso próximo e último encontro dessa série de estudos. Muito bem. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder motriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina,
o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Muito bem, meus irmãos, essa foi a nossa proposta de hoje e aguardo vocês para o nosso próximo estudo.